Bem, galera, eu tava assistindo o vídeo do Humberto, a live do Humberto, abração Humberto aí, muito produtiva a live. Ainda tá rolando, né? Ele começou a responder perguntas, eu vou assistir a resposta das perguntas que serão feitas lá assim que eu acabar essa transmissão aqui. E agora eu vou declarar o meu voto nessas eleições, né? Apesar de parecer que eu já tinha o voto decidido, eu realmente não tinha. Eu sou um pragmático, então o meu voto é o que seja melhor para o campo progressista. Apesar de eu fazer muitos vídeos que as pessoas possam entender como um, um minionzinho de PT, não é isso, nunca fui minion de PT. A única coisa é que eu não aceito mentiras, né? E como estavam sendo contadas mentiras sobre o PT, eu vim defender o PT aqui, assim como vim defender o Lula, vim defender a Dilma em todos esses casos de lawfare, de todo tipo de acusações sem fundamento, né? Então, quando eu venho defender alguma coisa aqui, é porque essa coisa está sendo dito mentiras, né? Obviamente, não vou vir defender aqui pessoas da direita, porque políticos da direita, os direitistas que os defendam, né? Mas também não vou vir aqui fazer vídeo para atacar a direita injustamente. Caso algum político da direita fosse preso nesse lawfare ou qualquer coisa assim, eu poderia não me pronunciar porque esses políticos não fazem parte do meu espectro, mas jamais viria aqui para falar que tá certo prender ou seja o que for, porque eu tenho coerência. Então, se eu sou contra o lawfare para a esquerda, eu sou contra o lawfare para a direita. Se eu sou contra injustiças para a esquerda, eu sou contra injustiças para a direita. Pelo menos é assim que eu tento proceder. Bem, qual será meu voto, né? Primeiramente, eu ia votar no PT, né? Pelas questões todas que eu já trouxe aqui, da força do partido, da representatividade desse partido junto à massa e daí por diante. Mas o que as pesquisas estão demonstrando ultimamente, né, não que a gente deva se guiar por pesquisas, mas é um parâmetro, né? E o que está sendo mostrado é que o Haddad está com uma rejeição muito grande e está praticamente empatado com o Bolsonaro caso haja um segundo turno entre os dois. Então a chance do Bolsonaro ganhar do Haddad é relativamente grande. Tendo em base que essas pesquisas estejam certas e uma concepção que eu possuo é que esses neoliberais não vão ter pudor algum de votar no Bolsonaro, né? Porque eles se dizem libertários, mas em suma eles são antipetistas, então eles vão votar sim no Bolsonaro, isso eu tenho certeza absoluta. E pelo medo que eu tenho do Bolsonaro assumir a presidência do Brasil e afundar de vez essa porra desse país nosso, porra entre aspas, né? Obviamente eu amo o meu país e já fiz vídeos aqui condenando as pessoas que falam vou sair do Brasil porque o Brasil é uma bosta, eu vou buscar minha vida. Né? Eu acho que se você ama seu país, ama sua família, seus amigos, você tem que buscar o melhor para seu país. E não abandonar o país como um rato e sair fugido querendo buscar o seu umbigo e o país que se foda, né? Eu faço um trabalho de formiguinha aqui, mas é um trabalho que realmente eu quero que o Brasil seja bom para todo mundo. Um Brasil melhor para nossos filhos, nossos netos. Eu acho que isso é ser patriota, né? Você lutar pelo seu país estar cada vez melhor. Então, por causa dessa rejeição que aparentemente o Haddad possui, eu vou votar no Ciro Gomes, né? Como eu disse, o Ciro Gomes, para mim, ele é um demagogo, né? No sentido de que eu acredito que ele saiba que ele não vai conseguir fazer o que ele está prometendo. Isso aí eu tenho certeza que ele sabe. O Ciro Gomes é um doutor em direito, ele sabe muito bem que ele não vai fazer porra nenhuma nesse país sem um Congresso Nacional. Por isso eu acho ele um demagogo mentiroso. Mas eu não posso negar que a preparação do Ciro Gomes é excelente, é um cara vivido politicamente, é um cara que tem muito arcabouço na gestão pública, na coisa pública, na área de economia, em como ele enxerga o país, em como o país deveria se desenvolver e daí por diante. Então, a priori, eu ia votar assim no Haddad, né? Porque eu queria dar mais uma chance ao PT. Eu acho que a era PT foi turvada porque as pessoas dizem que o governo do PT foi a maravilha que foi porque
houve uma explosão de demanda de commodities pela China, então isso ofuscou, né? Eles disseram que, muitos dizem que o governo do PT é um governo medíocre e que só foi um governo bom para a população porque teve essa explosão de commodities, então o Brasil se financiou muito e conseguiu fazer muito pelo povo, ou seja, tirou o mérito do PT, querendo jogar o mérito em cima das commodities. Então, realmente, eu ia votar no Haddad. O Haddad também eu acho um cara excepcional, um intelectual, um economista, um professor em direito, o cara manja pra cacete. Então, qualquer um dos dois que forem para o segundo turno, estaremos bem servidos nós progressistas. É óbvio que a gente tem críticas, né? Eu já falei aqui, o Humberto fala isso no vídeo dele, das críticas realmente, com perdão da redundância, críticas mesmo, com fundação lógica, ao PT. O PT errou muito e uma esperança, eu até estava conversando isso com uns amigos meus, né, que se o PT realmente conseguir chegar ao poder agora e não mudar sua atitude, aí vai ficar muito complicado, né? Porque uma coisa é você ser ingênuo e se lascar, outra coisa é você já se lascou e continuar na ingenuidade. Então, não sei. Se o Ciro Gomes prometeu o que ele está falando na campanha, já está de bom tamanho pelo lamaçal que a gente está no Brasil, não é o ideal, nunca vai ser, né? Porque as pessoas devem entender que nem o Ciro, nem o Lula, nem o Haddad, nem ninguém, né, que chegue ao poder vai conseguir plenamente colocar uma pauta progressista na sua plenitude, né? Vocês podem esquecer, porque o presidencialismo de coalizão ele é um mecanismo que impede totalmente esse tipo de coisa. E é por isso que eu fui arrogante nos vídeos anteriores, falando para as pessoas estudarem administração pública, porque não existe discussão sobre isso. Presidencialismo de coalizão já é algo muito estudado e com sólidas definições e sólidas implicações de como funciona esse sistema. Esse sistema ele é feito justamente para que você tenha um equilíbrio para o centro, né? Então, com base nessa rejeição que o PT tem e sabendo que os neoliberais não vão ter pudor algum em votar no Bolsonaro, porque esses lixos não são libertários porra nenhuma, né? Já falei aqui, cara que defende Estados Unidos da América, um dos países que mais fere a autonomia e a autodeterminação dos povos, soberania, um país que não tem pudor algum de pilhar outros países, de invadir para roubar petróleo, roubar seja lá o que for, um país que é avesso a direitos humanos, um país que tem uma prisão de Guantánamo, uma prisão política, enfim. Vocês já conhecem meu discurso sobre isso. Então, com base no que eu estou vendo de pesquisas, o meu voto vai para Ciro Gomes. Porque realmente eu estou preocupado que o Bolsonaro vença o Haddad no segundo turno. Se você não possui essa preocupação, vote no Haddad. Mas se você compartilha essa preocupação comigo, então você vote no PT, certo? Se as pesquisas mudarem mais à frente, eu ver que é um cenário para que o Haddad tenha melhores condições de vencer o Bolsonaro, que é algo que eu acho que não vai acontecer, eu vou mudar meu voto. Em suma, eu vou votar no candidato que as pesquisas mostrarem menor rejeição no segundo turno. As pessoas, pelo que eu consegui perceber, isso obviamente é uma análise anedótica, as pessoas não estão percebendo que a chance do Bolsonaro ganhar é gigantesca, certo? Eu estou preocupado porque na eleição passada a gente teve pesquisas mostrando que a Dilma ia ganhar com certa folga do Aécio Neves, e isso foi totalmente revertido da noite para o dia e quase que a Dilma perde as eleições. Então eu sou um pragmático, como eu havia dito aqui, sempre disse, o Ciro Gomes é um político que eu creio nas boas intenções dele, eu sei que ele é um progressista, apesar de eu já ter pontuado aqui que para mim ele pegou vários caminhos errados, primeiro em querer unir esquerda e direita, isso para mim foi o pior erro que ele fez.
dele ter abandonado o Lula foi outra canalice da parte dele, porque pode ter certeza que muitos petistas não vão fazer essa análise de rejeição e por birra, mesmo com chance altíssima do Haddad perder no segundo turno, eles vão continuar votando no PT porque estão com ranço do que o Ciro Gomes fez, né? Então, como sempre, cenário político é um jogo de xadrez, é algo complicadíssimo. E outra coisa que eu disse, isso dá uma certa folga para a esquerda poder votar tranquilamente, ou no Ciro ou no Haddad, sem problema algum, porque a gente só tem um Bolsonaro à frente. Então isso dá uma certa tranquilidade e a centro-esquerda e os progressistas podem fazer o seu voto da maneira que quiserem, sem efeitos colaterais graves. O que eu tinha medo, antes de se desenhar o que a gente tem agora como provável segundo turno, é que o Alckmin, o, o Bolsonaro, o Ciro e o Haddad estivessem embolados nas 4 primeiras posições. Então, o meu medo era, se a gente tivesse Haddad e Bolsonaro na frente, essa fragmentação, essa divisão de votos entre Ciro e Haddad deixaria os dois de fora do segundo turno, indo Alckmin e Bolsonaro. Como a gente só tem um Bolsonaro à frente, ou empatado em segundo lugar, seja lá como vocês queiram, qual pesquisa vocês queiram levar em conta, então, acho que agora não tem problema algum você votar no melhor candidato que você ache, seja Ciro ou seja Haddad. E se você quiser ser mais pragmático e já pensar no segundo turno, mediante o que a gente tem nas pesquisas, e ressalto mais uma vez, elas não são um parâmetro definitivo, mas são um norte, eu acho que seria mais salutar a esquerda colocar o Ciro, ou melhor, os progressistas colocarem o Ciro no segundo turno, porque a rejeição do Haddad está gigantesca pelo antipetismo que está sendo difundido no Brasil. E vocês podem ter certeza que na hora que o Ciro passar para o segundo turno, desculpem, na hora que o Haddad passar para o segundo turno, vai estourar mais escândalos sobre o PT, sobre o Haddad, sobre Manuela, sobre todo esse que a gente sabe que a mídia vai fazer. Então, realmente estou preocupado num segundo turno com Haddad e Bolsonaro. Repito mais uma vez, não duvido da capacidade do Haddad, assim como não duvido da capacidade do Ciro, certo? Mas o cenário de segundo turno é um cenário onde o Haddad tem muita rejeição e isso está me deixando preocupado, certo? Ressalto mais uma vez que a demagogia do Ciro me incomodou muito, algumas declarações do Ciro me incomodou muito, mas não há dúvida que apesar desses deslizes que o Ciro teve, ele será um bom candidato e representará bem os progressistas. A gente tem que lembrar que nunca existirá um candidato perfeito para os progressistas. Primeiro, que o candidato perfeito não chega no segundo turno, né? E segundo, se ele chegar, ele não consegue fazer nada, né? Isso aí já está mais do que provado. O que a gente aprendeu nessas últimas eleições é que o progressista ele tem que, antes de ser eleito, já fazer um compromisso que não vai radicalizar muito a agenda progressista. A gente sabe que o Congresso tem um poder gigantesco, isso aí ficou provado no segundo mandato da Dilma, onde pautas bombas aceleraram que ela fosse derrubada e daí por diante. Então, o momento agora é parar com brigas, certo? Chega de briga, a gente está na reta final da eleição, então, como eu disse, né, não vamos defender o nosso candidato atacando o outro, porque isso é ruim. Porque se os petistas ficarem atacando o Ciro e os ciristas ficarem atacando o Haddad, isso aí vai dar munição para a direita. Eu acho que cada um tem que trazer os pontos positivos por que votar em um e outro, e a gente está na reta final. Qualquer um dos dois for para o segundo turno, pode ter certeza que o Brasil vai estar em excelentes condições, eu não tenho sombra de dúvidas alguma. As minhas críticas, os vídeos inflamados que eu fiz aqui no meu canal, defendendo o PT ferrenhamente, foi de um ponto de vista pragmático, de não aceitar mentiras, de, de ser contra esse discurso do Ciro descendo além no PT. Isso é ruim, gente, isso é ruim. Porque quando o Ciro fala que PT nunca mais, que PT já deu o que tinha que dar, que o PT é muito fisiológico, que o PT é um extremo da política, que PT é isso, que PT é aquilo, que o Lula não é um prisioneiro político.
E tudo isso que o Ciro fala, isso é ruim. Por quê? Porque se o Haddad ganhar e for para o segundo turno, ganhar dele, que eu estou falando, obviamente, e for para o segundo turno, com que cara o Ciro vai ficar para apoiar o Haddad? Então a aposta que o Ciro está fazendo é muito alta e muito perigosa. Como eu disse, basta os veículos de comunicação, tanto nas mídias como aqui na internet, pegar as falas do Ciro Gomes. É só pegar. Imagine o Haddad indo para o segundo turno e as pessoas pegarem o que o Ciro Gomes falou e usar contra ele. Certo? Essa é a minha preocupação. Eu acho que os progressistas, a centro-esquerda, tem que estar preocupado primeiro em um progressista ir para o segundo turno. Qual estratégia cada um vai adquirir? Isso aí é com cada um. Faça o que você achar melhor. Agora, não ache que o Haddad vai ser a salvação do Brasil, que o Ciro vai ser a salvação do Brasil, porque não vai. Não vai. Presidencialismo de coalizão não funciona assim. Por mais bem intencionados que eles sejam, por mais inteligentes e pessoas que sabem muito de economia e de administração pública, que os dois sabem, né? Os dois não tem. Tem idiota aí falando que o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo, né? Foi o pior prefeito de São Paulo, vírgula, ele ganhou o prêmio. Na prefeitura de São Paulo, ele fez muito por São Paulo, né? Pesquise um pouco aí sobre o Haddad. Ele teve essa reprovação absurda do mandato dele, porque a gente teve todos esses escândalos do PT jogado na mídia, a gente sabe que o povo de São Paulo sempre teve uma tradição de direita, de centro-direita. Então, vieram essas denúncias, veio esse arraso contra o PT, eles debandaram tudo e deram 3% ao Haddad como prefeito de São Paulo. Mas você pesquisar a fundo, você vai ver que ele é um gestor excelente. Basta você pesquisar. Então, o momento agora é cada um escolher seu candidato, escolher sua estratégia. A minha estratégia, a minha preocupação é: Haddad tem uma rejeição muito alta e, na minha concepção, mais uma vez, eu posso estar errado, essas pesquisas podem estar erradas porque não por fraude, né, como esses idiotas do direito gostam de falar em fraude, mas é porque é inerente a pesquisas, né, a amostragem sempre vai ter esses problemas, né, então esse papo furado de fraude é conversa de retardado mental, mas a amostragem sempre vai ter problema, principalmente com pessoas que são totalmente instáveis, né, porque uma pessoa hoje, né, o meu caso, por exemplo, se fizesse uma pesquisa comigo sei lá, 15 dias atrás, eu falaria que votaria no Haddad. Agora eu já estou falando que vou votar no Ciro. Então não é problema de fraude de pesquisa, é problema que eleição é assim. Você analisa o cenário e vai fazer uma projeção de seu voto, né? Então escolha o seu candidato com sabedoria. Essa questão de rejeição é muito importante, certo? Na minha concepção, o Haddad no segundo turno é um risco iminente do Bolsonaro se tornar presidente do Brasil. Se você discorda de mim, beleza, vote no Haddad, certo? Vote no Ciro ou vote no Haddad. O que a gente tem que fazer nesse momento é unificar os progressistas, né? Pessoas que votam no Ciro, ficar descredenciando PT, né? Com esse discurso idiota de que PT é bandido, PT é ladrão, PT nunca fez nada pro Brasil, Lula é isso, Dilma é aquilo, não sei o que, isso aí não vai adiantar em porra nenhuma. Vocês estarão enfraquecendo o Haddad caso ele vá para o segundo turno. E a mesma coisa os petistas. Ficarem descendo a lenha no Ciro Gomes, que eu vi alguns comentários aqui no meu vídeo, quando eu terminei o vídeo anterior, falando que o Ciro é coronel. O que é isso, gente? O que é isso? Sejam críticos. De onde vocês estão tirando que Ciro é coronel? Que Ciro é dono de emissora no Ceará? Pesquisa, cara. Não fica falando besteira na internet, não. Eu já falei. A pior coisa que tem para o militante é ficar mentindo. Adianta você que vai votar no Haddad ficar mentindo sobre o Ciro e eventualmente o Ciro ir para o segundo turno e você ter que votar no Ciro? Não sejamos hipócritas aqui. Todos nós sabemos, progressistas, que independente se vá Ciro ou vá Haddad, a gente vai ter que votar em quem for. Então por que você está enfraquecendo os caras? Por que você está fazendo comentário, fazendo postagem, replicando palhaçada que enfraquece o Ciro? E a mesma coisa, por que você está fazendo isso para enfraquecer o Haddad? Eu desci a lenha aqui no Ciro Gomes várias vezes, mas eu sempre falei que eu votaria nele. Sempre deixei isso claro.
Falei que ele é um demagogo, que ele é um fanfarrão, que é um cara que tá falando merda pra cima e pra baixo. Mas ele vale a pena ser votado, certo? Pra mim, a estratégia dele tá totalmente equivocada. Isso é outra história, né? Mas chegou a hora de sermos pragmáticos, né? E os anarquistas, que eu sei que tem bastante que me ouve aqui no meu canal, por favor, façam campanha para votar em um desses dois progressistas. Eu sei que vocês são contra o sistema, eu sei que vocês querem acabar com o capitalismo, eu também quero, o capitalismo é uma merda, certo? Não é sustentável, não existe planeta para aguentar essa bosta, certo? Esse negócio de obsolescência programada é uma escrotice, já está provado que esse sistema é uma merda, eu concordo com vocês, certo? Mas vamos dar uma pausa na militância anarquista de vocês, gente. Vocês sabem que não vai ter revolução anarquista tão cedo, certo? Então, pelo menos uma vez, vamos quebrar esse protocolo. A gente está numa ameaça fascista no Brasil. Por favor, votem. Por favor, vocês que são anarquistas, peçam para os anarquistas votar. Ou insiram em Haddad, dependendo do que vocês acharem melhor aí. Certo? Eu sei que vocês são contra o capitalismo. Eu sei que muitos anarquistas acham que o simples fato de votar está fortalecendo o sistema. Mas isso é besteira, gente. Vocês votarem ou não, não vai fortalecer ou enfraquecer o sistema. Certo? A gente teve lá em São Paulo 40% dos eleitores não votaram nas eleições lá para prefeito. E aí? O Dória se tornou prefeito e virou essa merda aí. Adiantou? As pessoas se conscientizaram de alguma coisa? Não. O que vocês conseguiram fazer foi colocar o Dória no poder. Então o negócio é sério. Eu conclamo os anarquistas aí que me ouvem, certo? Vamos dar uma pausa aí na militância de vocês, que eu sei que é importante. Eu também sou contra o capitalismo, mas a gente tem que ser realista, gente. A gente tem que ser realista. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro subir a presidência vai facilitar que rua o capitalismo? Eu acho que não. Eu acho que se o Bolsonaro subir a presidência, nada vai mudar. O voto de protesto de vocês terá sido feito e a gente vai ficar 4 anos aí com esse boçal, né? E militares aí governando o Brasil. E como vocês são pessoas que lutam na rua, eu acho que vocês não querem um governo tipo o governo Bolsonaro descendo a borracha em vocês, certo? Então chegou o momento agora da gente ter serenidade, da gente ter sermos realistas, sermos pragmáticos, certo? Você vai votar no Ciro? Beleza. Vai votar no Haddad? Beleza. Né? Espero que o Ciro mude o discurso dele, que ainda há tempo, né? Eu acho que o Ciro fez foi um desserviço para os progressistas, certo? Porque ele está numa sinuca de bico. Ele está numa sinuca de bico. Eu vou votar nele, mas caso o Haddad ganhe e vá para o segundo turno, eu não sei como o Ciro vai se posicionar, porque a devastação que ele fez descredenciando o PT foi gigantesca. Como é que esse cara vai ter credibilidade para vir a público e falar, olha, votem no PT depois de tudo que ele falou do PT? Então é isso que eu não concordo com o Ciro. Eu acho que ele pegou um caminho muito errado, certo? Mas agora é hora da gente votar. É hora de você fazer essas análises que eu estou falando aqui, certo? Se não tivesse essa rejeição gigantesca que o Haddad tem, eu votaria nele, porque eu gosto muito do Haddad também. O Haddad é um cara que eu acompanho há muito tempo, quase tanto tempo quanto o Ciro Gomes. Para mim, os dois têm capacidade idêntica, os dois serão bons presidentes para o Brasil, mas eu votaria no Haddad porque a estratégia que o Ciro adotou me decepcionou muito e, para mim, foi um perigo gigantesco para os progressistas do Brasil. Tanto é que a gente está nessa sinuca de bico, eu quero ver o que vai virar esse segundo turno, como é que o Ciro vai ter credibilidade para falar para as pessoas votarem no PT, certo? Mas olhando, como eu disse, vou repetir pela enésima vez, olhando a rejeição do Haddad, se o Haddad for para o segundo turno, a chance do Bolsonaro ganhar é gigantesca. Então pondere o que eu estou falando nesse vídeo aqui e faça a sua melhor estratégia. E por favor, você que acha que não deve votar, que Ciro, Haddad, Bolsonaro, ou seja lá o que for, é tudo a mesma coisa, ou que o sistema é uma merda, que você está legitimando e que quer
anular o seu voto, não faça isso, gente. Não faça isso. Olha a merda que o Brasil tá com essa porcaria de Temer. Certo? Vamos dar uma pausa na militância anarquista, na militância contra o capitalismo, contra a política e vamos votar, gente. Não deixemos que essa desgraça se torne presidente do Brasil. Além de ser um fascista, é um analfabeto funcional. Certo? Por favor, vamos votar, vamos. As pessoas que me assistem são anarquistas, que têm voz aí, como o Glaucio, por exemplo. Vamos conscientizar os anarquistas. A hora chegou, gente. Certo? Por favor, vamos ser pragmáticos. Não vai haver revolução para destruição de Estado tão cedo. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então vamos ser um pouco mais realistas, certo? Não é um demérito você ser realista e falar, olha, gente, nós somos contra o capitalismo, mas agora a gente vai ter que intervir, porque senão vai entrar essa desgraça aí no poder. Não há demérito algum em ser realista. Não há demérito algum em ser pragmático, certo? Então vamos dar uma pausa aí nessa militância, vamos ajudar o Brasil a não colocar essa desgraça no poder, certo? Porque a gente está falando de recursos naturais, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de destruição do Brasil totalmente. E muitos desses anarquistas aí possuem família, dependem de emprego, né? Então, eu sei que eu sei que é complicado a gente ceder esse tipo de realidade, né? Porque fica parecendo que a gente está traindo nossos ideais, mas eu acho que pragmatismo e realismo é bom, né? Então conclamo aí nossos amigos anarquistas a fazerem campanha para voto, certo? Eu tenho certeza que vocês não estão a fim de levar borrachada e até serem mortos, né? Porque a gente nem sabe o que vai acontecer nesse governo de Bolsonaro, certo? Então, os anarquistas ficarem fora desse pleito talvez seja um tiro no pé muito grande, né? Porque a gente não sabe o que esse lixo vai fazer. Daqui a pouco ele autoriza a polícia a usar bala de verdade para matar anarquista na rua. A gente não sabe, né? Então, ao contrário de outras campanhas que eu falava que o neoliberalismo é uma merda e tá aí, né? Mas o problema do fascismo é que a gente tem perigo real de morte. A gente tem perigo real de voltar à perseguição política, de voltar a prisões arbitrárias, de voltar a tudo que havia na ditadura com a nova roupagem. E quem vai estar na linha de frente desse novo governo, quem vai estar sendo preso, exilado, torturado e morto vão ser vocês anarquistas. Não vai ser o neoliberal pau no cu lá que fala que defende libertarianismo. Não, são vocês, certo? Então até para a luta de vocês é melhor vocês lutarem nas ruas, como vocês sempre fizeram, contra um governo progressista, do que contra um governo fascista, né? Apesar de vocês deixarem claro que também os governos progressistas foram governos altamente opressores contra vocês nas ruas, vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem que um governo desse fascista vai ser muito pior a condição de vocês nas ruas, certo? Então, eu conclamo que cada um reflita bem sobre o seu voto. Chegou a hora de parar com essa palhaçada de tentar queimar o Ciro ou tentar queimar o Haddad. Eu acho que isso é muito ruim, porque isso aí vai aumentar muito a rejeição desses caras. E a gente sabe que, independente se for Haddad ou Ciro para o segundo turno, se for o Haddad, o Ciro vai ser obrigado a apoiar, e se for o Ciro, o Haddad vai ser obrigado a apoiar. Simples assim, não tem outra alternativa. O Haddad já deixou público que ele vai apoiar o Ciro no segundo turno. Infelizmente, o Ciro não retribuiu a gentileza, né? Eu não sei qual que é a estratégia do Ciro. Bem, era isso que eu queria falar aqui. Preste atenção nessa rejeição, formule bem a tática do seu voto, como você vai pensar. Apesar de sempre parecer aqui que eu sou um petista fanático, não. Eu sou um pragmático. E o meu pragmatismo até pouco tempo era vote no PT. Agora o meu pragmatismo, por causa dessa rejeição, é vote no Ciro. Obviamente, não sou o dono da verdade,
Obviamente, essas pesquisas podem estar equivocadas e uma série de outros fatores aí que podem conturbar totalmente o que a gente está vendo atualmente como projeções mediante essas pesquisas, certo? Então é isso, faça seu voto conscientemente e, e vamos nos unir, né? Independente se seja Ciro ou Haddad que vá para o segundo turno, eu acho que essa briguinha entre Ciro e Haddad tem que deixar de lado, né? Porque ela não faz sentido alguma e isso aí é só para enfraquecer o campo progressista no Brasil. Então é isso. E tomara que Bolsonaro não ganhe essas eleições, né? Mas tá complicado, tá complicado. Quem não entendeu ainda que tá complicado e a chance do Bolsonaro ganhar é grande, gente, pesquise melhor aí, porque o cenário tá muito complicado. Então é isso. Liberei os comentários novamente, então você pode comentar aí. E as pessoas que atacaram o Ciro no outro vídeo falando que ele é coronel, não sei o que, gente, não faz isso não. Não faz isso não. Primeiro que isso é mentira, né? Já começa por aí. E segundo que isso enfraquece o campo progressista. Simples assim. Então é isso, abraço a todos aí e até a próxima.